Eu tô cansada de tudo, tô cansada de todos, eu não aguento mais, eu acho que eu vou sair da igreja e tudo mais, eu acho que esse rumo aí com certeza não é pra mim. E eu tô cansado das pessoas, muitas pessoas me machucaram na igreja, muitos conflitos, muitas coisas aconteceram na igreja, então eu acho que não é pra mim esse mundo, porque eu não tô me sentindo muito bem. Se você se identificou com alguma dessas frases que eu falei no início do vídeo, esse vídeo aqui com certeza é pra você. Oi, meu nome é Cardi, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre essa frase que surgiu na minha cabeça, que é: estou cansada de ser cristã. Falar pra vocês, sendo sincera, essa frase passou na minha cabeça no final do ano passado, justamente por algumas ocorrências que estavam acontecendo, algumas coisas que estavam acontecendo tanto na igreja quanto fora da igreja, ou até mesmo questionamentos que eu fiz comigo mesma, coisas que estavam acontecendo que eu não tava bem e muitas das outras coisas. Eu tenho 17 anos de idade, 7 anos da minha vida eu passei na Batista, aqui perto de casa, na Segunda Batista, e 10 anos da minha vida eu passei na Metodista, que é atualmente onde eu estou. Ou seja, eu literalmente nasci e cresci na igreja, então eu sei o que é ter uma vida toda cristã. Eu sou cristã desde berço, então eu nunca me desviei, nunca fui pro mundo, ou nunca provei coisas do mundo lá fora. E eu já vi vários testemunhos, já conheci várias pessoas que tinham testemunhos fortes, impactantes, histórias impactantes. Ao ver pessoas que se desviaram, pessoas que voltaram pra Jesus, pessoas que ganharam vidas pra Jesus. Eu basicamente vi isso tudo a minha vida toda e até hoje. Vai ter uma fase da nossa vida, principalmente quando você aceita Jesus, que você para e pensa e fala assim: cara, eu tô cansada. Quando você passa por uma fase assim de turbulências na sua vida e aí você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe pra onde que você tem que ir, e aí existe sempre as pessoas na igreja que te machucam. Você olha para aquelas pessoas que estão na igreja, por exemplo, servindo ali no altar ou em outros ministérios, aí você vê coisas que elas fazem fora da igreja que você acha um absurdo, e tá ali na igreja servindo, né, postando no Instagram falando que é só Deus pode salvar, que Deus é isso, que Deus é aquilo. No privado delas, elas fazem coisas totalmente diferentes e dizem ser totalmente cristãs praticantes na própria igreja, exercendo ministérios e estando lá no altar no domingo como se no sábado não tivessem festas em bebidas ou drogas ou algo do tipo. E aí você olha para aquilo dali e você fala assim: cara, o que tá acontecendo? E você começa a ficar cansada porque você olha para as pessoas e você fala assim: cara, parece que não tem mais jeito, sabe? Parece que o mundo não tem mais jeito. Eu já conheci muitas pessoas que deixaram de ir na igreja por conta que desacreditam de outras pessoas, falam assim: não, isso tudo ali é uma farsa, porque as outras pessoas só fazem coisas, pregam sobre uma coisa e fazem outras completamente diferentes. E aí você começa a pensar: cara, eu tô cansado disso tudo, eu tô cansado de todos. E aí eu só quero um tempo pra mim, eu só quero um tempo pra poder refletir, um tempo pra poder eu sair. Eu não vou mentir pra vocês, porque um tempo da minha vida eu parei, refleti e pensei sobre isso. E eu já quis sair de tudo, já quis largar tudo, já até mesmo quis sair da igreja. E eu ficava pensando: não, eu preciso sair. Até que então, depois de eu ter uma conversa séria com Deus há algum tempo, de tudo, por falta de maturidade espiritual, Deus foi me falando coisas ao longo do tempo, onde Ele tem me revelado sobre justamente essa questão de peso, de carga, de cansaço, justamente por carregar um chamado aonde você olha para as outras pessoas que deveriam estar carregando junto com você o mesmo peso, o mesmo chamado, o mesmo ID, mas fazem coisas totalmente diferentes e erradas. Até que se você abriu lá em Efésios, capítulo 1, versículo 16 até o 23, vai falar um pouco sobre quando Paulo pede a sabedoria espiritual. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo de toda a parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e a gloriosa herança que ele lhe deu ao seu povo santo. Quando Paulo vai escrever essa carta lá em Efésios, ele fala justamente que ele ora para que Deus entregue a sabedoria espiritual para cada pessoa. Ou seja, se você pede a sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. E quando eu li isso daqui, o Espírito Santo falou comigo de que o nosso propósito, nosso chamado, ele fala muito mais sobre as pessoas, sobre a gente fazer para as pessoas do que para nós mesmos. Que quando fala: ore para o seu coração seja iluminado,
a fim de que compreenda a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Ou seja, ele está dizendo justamente aqui que cada um precisa compreender a esperança concedida àqueles que ele chamou. É uma herança gloriosa, nós recebemos uma herança gloriosa, sabe? Nós recebemos um propósito chamado. E hoje a gente vê muitos cristãos que têm aquele entendimento de tipo, nossa, eu preciso de um propósito, eu preciso de um chamado para minha vida, e com isso eu vou me sentir uma pessoa realizada, vou me sentir realizado para poder pregar o ID, para poder fazer o ID, isso, aquilo. E a gente não tá fazendo mais que a nossa obrigação, que é espalhar o ID, falar sobre Jesus, falar sobre as outras pessoas, porque o nosso propósito, ele tem muito mais a ver das pessoas do que nós mesmos, sabe? Não é sobre você, é sobre aquele quem te chamou. E quando a gente tem um entendimento sobre isso, que não é sobre nós, sim sobre aquele que nos chamou, a gente tem um entendimento de que muitas das vezes na nossa vida, nas nossas fases, a gente olha para nós mesmos e a gente acaba visando e colocando aquilo dali como alvo. Ou seja, quando eu fiquei com esse pensamento de cansaço, de eu não aguentar nem olhar para certas pessoas ali na igreja, por certas coisas que aconteceram, por certos conflitos internos, por falta de perdão, eu acabava só visando aquela pessoa e o erro daquela pessoa. Porém, eu tava esquecendo o propósito maior ali, o chamado que era Jesus. A própria Bíblia fala que Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é a esperança, ele é a nossa herança gloriosa, como nesse versículo aqui, quando Paulo fala em Éfeso. Ou seja, nós precisamos entender que o verdadeiro propósito e sentido das coisas está em Jesus e não nas pessoas, não no que elas fazem de errado, sabe? E acaba que isso, pra mim, na minha visão, isso se tornou um pensamento meio egoísta, de tipo assim, nossa, eu só olhar para as pessoas e ver as coisas ruins que elas faziam, os pecados que elas cometiam, como se eu estivesse julgando mesmo essas pessoas, sendo que esse não é o meu papel. O meu papel é amar essa pessoa como eu amo a mim mesmo. Eu preciso entender que esse amor, ele não vem de um amor humano, um amor qualquer, um amor aonde do alto, que vem da graça de Deus, que é um amor que todo nos une para um só propósito. E eu vejo muitas pessoas que acabam tendo esse pensamento meio egoísta mesmo, de querer julgar as outras pessoas, de tipo falar sobre pecados e essas coisas que essas pessoas cometem, mas elas acabam não olhando pra si mesmo, pros erros que ela mesma cometem. E eu falava sobre isso, eu falava que tipo, nossa, eu não aceito que essa pessoa faça tal coisa, porém eu não estava olhando nem pra mim mesmo. Existe até um versículo na Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, vai falar: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Quando eu li esse versículo, Jesus, ele falou justamente comigo: você precisa examinar-se, você precisa rever os seus conceitos e rever que o propósito não é sobre você, não é sobre como você se sente, mas é sim sobre mim, sobre a minha palavra, sobre a minha glória. Muitas das vezes, quando estamos exercendo funções na igreja, quando a gente está em algum ministério, quando a gente está servindo na igreja, esquecemos que o alvo, o verdadeiro propósito precisa ser Jesus e não nós mesmos. E quando eu comecei a enxergar que tipo, a igreja ela não é um lugar totalmente santo, só porque eu estou na igreja, só porque eu sou cristã, não significa que eu não vou errar com você, com outras pessoas. Eu tenho os meus erros e eu vou errar, mas a minha convicção e o meu propósito é ser cada vez e a cada dia ser melhor do que ontem. Eu seja igual a Jesus a cada dia mais que passa. Não significa que eu vou ser 100% santa, não significa que eu não vou errar com você ou com outras pessoas. Nós precisamos estar num só propósito de comunhão, de buscar a Deus juntos. Infelizmente, uma das coisas que a gente vê é que outras igrejas não têm. Só porque é a igreja não significa que pessoas não vão te machucar, não significa que certos conflitos vão deixar de aparecer, não é isso. Mas ser cristão é você entender que o propósito que você tá ali é muito maior que qualquer conflito, do que qualquer pessoa que te machucou, do que qualquer ferida que abriu dentro de você, ou qualquer cicatriz que te deixou.
E eu não tô falando aqui que você precisa permanecer numa igreja que não te faça bem, não é isso. A gente também tem essa questão, né, de estar numa igreja onde faça bem a gente. Mas o que eu estou falando é justamente sobre aquelas pessoas que acham que o evangelho precisa se conformar às nossas vontades. E não é sobre isso que Jesus nos chamou, sabe? Não é sobre ele se adequar a um potinho ou ele se adequar às nossas vontades, porque o evangelho ele é justamente sobre renúncia. E renúncia custa muito a nossa vontade e a gente precisa sair da zona de conforto. E entender isso é a gente entender que precisamos amar os nossos inimigos, precisamos orar por eles, precisamos orar pelas pessoas que nos feriram, nós precisamos orar pelas pessoas que estão no domingo no altar, sabendo que essas pessoas fazem coisas erradas. A gente precisa orar para que elas se sintam incomodadas pelo Espírito Santo, ou para que elas sejam transformadas, tenham uma transformação de mente. Porque é muito fácil a gente simplesmente chegar ali e julgar todo mundo e falar que, nossa, essa pessoa faz tal coisa, essa pessoa faz tal coisa. Isso acaba criando uma visão na nossa cabeça de tipo assim, nossa, se essa pessoa tem um cargo na igreja e ela faz isso, por que eu não posso fazer também? Isso acaba gerando uma movimentação, uma coisa que a gente sabe biblicamente que é errado. Tá bom, Ricardo, mas eu tenho amigos cristãos que eles dizem ser cristãos, eles vão à igreja, mas eles já fizeram muitas coisas erradas e fazem coisas erradas. Como que eu ajo? Primeiramente, você precisa pensar que Jesus te chamou pra você fazer a diferença. Ou seja, não significa que você, por não estar fazendo aquilo, você seja melhor que eles. Não é isso. Cara, Deus, ele nos chamou pra ser a diferença, independente da onde estamos. Ser a diferença também é ser diferente aonde você esteja, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, até mesmo na igreja. Porque nós somos pecadores. E a graça e o perdão de Deus está conosco todo santo dia. E quando a gente realmente se arrepende de verdade, nós entendemos o verdadeiro sentido da coisa, o verdadeiro propósito. Nós precisamos viver em comunhão, mas precisamos parar de olhar para os erros das outras pessoas, porque esse não pode ser o seu foco. O seu alvo precisa ser Jesus. E Jesus é uma pessoa perfeita, é um ser perfeito, é uma pessoa que não vai errar com você. Quando você olha pra isso, quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo que você precisa ir e chegar até nele, você vai ter uma base segura de que existe um homem que, biblicamente falando, ele nunca vai errar com você. E ele não é homem para que minta. Já quando você olha para as outras pessoas, para os erros das outras pessoas, colocam confiança nessas pessoas e acham que essas pessoas vão ser totalmente perfeitas pelo fato de estar exercendo algum cargo na igreja, você acaba não tendo uma base, uma segurança, e você acaba quebrando por a sua própria decepção da expectativa que você criou nelas. Nós precisamos ter dependência em Deus. E o meu propósito não é sobre mim, não é sobre eu sentir realizado, mas sim sobre as pessoas, sobre eu servir as outras pessoas, sobre eu elevar a palavra e fazer com que essas pessoas conheçam a Jesus. E também temos que tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes as igrejas estão voltadas para convidar as pessoas de fora, convidar as pessoas do mundo, de ter mais pessoas de fora, de ter mais convidados, e acabar esquecendo de olhar a sua própria igreja, as pessoas que estão ali na igreja. Porque, cara, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de doentes, e todos nós somos doentes ali buscando uma só cura, que é Jesus. E é claro, e todos nós fomos chamados para papéis ali diferentes, mas todos com um sentido, com um só propósito juntos. Cada um tem o seu cargo ali na igreja, cada um tem a sua área para exercer algum tipo de serviço para a igreja, mas precisamos entender que estamos ali para um só propósito. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. O pastor precisa pastorear, cuidar das suas ovelhas, assim como nós também precisamos cuidar e amar os nossos amigos. Se você que está assistindo esse vídeo, você sabe que você está indo pro caminho errado, fazendo coisas erradas, e no outro dia você está ali na igreja exercendo o seu papel, exercendo alguma coisa, cara, reveja os seus conceitos. Rever o que você está fazendo, examine-se, porque estar ali na frente no altar é algo sério. Estar ali na frente ministrando ou fazendo qualquer outra coisa na igreja é algo sério, é um compromisso. Até porque quando você tá em um relacionamento sério, você não pode se relacionar com outra pessoa, porque isso é uma traição. Da mesma forma, é nós com Deus. Nós temos um relacionamento sério com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Então, a partir do momento que você faz coisas do mundo, convida as coisas do mundo para sua casa, ou quando você faz coisas que corrompem teu espírito, é você rompendo essa aliança, esse relacionamento com Deus. E é por isso que Deus nos disponibiliza a sua graça
e a sua herança gloriosa. É necessário arrependimento, é necessário o perdão, o liberar do perdão. Jesus, ele cura todas as suas feridas. Jesus, ele nos chama por um nível de profundidade muito maior. Nós olharmos só para as pessoas e só para as feridas, só para as circunstâncias, é perder a esperança de que Jesus pode fazer algo maior e melhor em nosso meio. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja, o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Percebeu que a maioria do versículo é o Paulo falando sobre a grandiosidade de Deus e o propósito final de Deus é Jesus. A igreja precisa ser o corpo de Cristo e nós precisamos ser a igreja, sabe? Ou seja, ser igreja também é parar de julgar os outros, parar de tomar conta da vida dos outros e olhar para si mesmo. E bom, é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para qualquer vídeo que eu postar você já receber. E deixe o seu like se você gostou. E até o próximo vídeo. Um beijo.